Mas aí, enquanto eles estão bebendo e vocês estão estudando, quando for depois, vocês vão estar com a vermelhinha. E eles. Então, tudo tem sua compensação. Pessoal, eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Trabalho com AB há muito tempo, os meninos que já foram meus alunos sabem. E aí eu vou fazer uma sugestão aqui para vocês de como vocês podem abordar a prova. Não dá mais tempo vocês se desesperarem e quererem revisar e querer estudar aquela matéria que não foi, que não deu. E eu vou falar por experiência minha, pessoal, no dia da prova que eu fui fazer. E depois experiência ao longo desse tempo. Pouco tempo que eu sou shopping, né? Não tem tanto tempo assim que eu ontem. Mas se você hoje tiver disposição, se você sair daqui e ainda sobrar um resto de gás, 1 centavo de bateria, vai na ética. Pega a matéria de ética como prioridade máxima, absoluta, e dá uma revisada em ética. Se amanhã de manhã, por acaso, você acorda mais cedo, está disposto, não está estressado, não está cansado, lê ética. São 8 questões de uma matériazinha mínima que você vai garantir. Quando eu fui fazer o AB, eu fiz no 8º semestre para testar. Vou tentar esse job aqui para ver. Na época eu trabalhava, tinha dinheiro, não tinha filho, né? Podia dar R$200 assim no teste. Vamos testar. E eu não estudei nada. Na véspera da OAB, peguei ética e acertei 7 questões no bambo. Mesmo, de verdade, real. Então, se você está inseguro, se você está cansado, se você vai para ética, lê a matéria de ética, que pelo menos 5 questões você garante nessa leitura de véspera. Passou ética, tá com gás, tá com condição, vai nas matérias que eu chamo de prioridade alta, que ética é a prioridade máxima. São 8 questões de uma matériazinha bem pequenininha. Então, é a prioridade absoluta, máxima. Passou ética? Não, tem um gásinho aqui ainda, não vou sair hoje, vou ficar em casa, Netflix já assisti Round 6, já assisti Casa de Papel, já assisti essas coisas tudinho. Então, estou com um tempinho, vou para Constitucional, Civil, Processo Civil, Penal e Processo Penal. Civil e Processo Civil são 14 questões. Civil e Processo Civil são 14 questões. Dessas, aí eu vou puxar para a minha seara, que é Processo Civil. Se você tiver paciência e gás para estudar Civil e Processo Civil, se ainda tiver aí um restinho de condição, você vai estudar no Processo Civil execuções. É essa matéria que absolutamente cai em todas as OABs dos últimos anos para cá. Desde 2018, que não tem uma prova que não escape de cair execuções. Seja uma questão toda de execuções ou alguma questão que envolve execuções. E aí a gente lembrando que execuções é tanto título executivo extrajudicial quanto cumprimento de sentença. E eu estou com uma coceirinha aqui, uma coisinha que vai cair alguma coisa de execução de alimentos. Por quê? Essa pandemia deu uma virada, deu uma reviravolta nas execuções de alimentos. O que aconteceu? A gente tem aquela famosa possibilidade da prisão civil do devedor de alimentos, que os cabas ficam com medo, né, de ser preso. E a intenção da prisão civil é essa mesma, é a coação, não é punição. Tanto é que no direito penal, se você vai preso, você cumpre sua pena, você sai de lá sem dever nada à sociedade, vivendo sua vida. No caso da prisão civil do devedor de alimentos, ele cumpre os 3 meses e ele sai devedor.
Ele não sai de lá feliz, alegre, satisfeito, não. Ele continua devendo aquelas prestações que ele não cumpriu. E o que aconteceu com a pandemia? Não podia prender o devedor civil para não aglomerar pessoas nas cadeias, nas penitenciárias. E aí ficou aquela discussão de como é que se daria essa coação para o devedor. Estava todo mundo em casa, todo mundo isolado, como é que faz para fazer com que esse devedor se sinta forçado, se sinta obrigado a pagar? Como é que faz? E aí ficou aquela discussão e o STJ entendeu o seguinte, olha, não adianta a gente colocar essa pessoa, esse devedor, em prisão civil domiciliar. Já está todo mundo preso. Eu, pelo menos, fiquei isolada em casa um tempinho, fiquei presa mesmo, não saía nem para comprar pão, chamava o delivery para entregar, e aí não faria sentido você obrigar aquele devedor de alimentos, ele não se sentiria coagido a pagar, ele não se sentiria forçado a pagar, sendo que já estava todo mundo nessa vivência da prisão domiciliar. Qual foi a decisão, a solução, então? Ou essa prisão civil seria cumprida em outro momento, né, depois que a pandemia passasse, ou eu conseguiria, ao longo do processo, modificar o rito. Porque o que é que o Código diz? Olha, se você opta pelo rito da prisão civil, você não pode mudar para o rito de penhora, de expropriação de bens. Se você escolheu o rito de expropriação de bens, você não pode mudar para o rito da prisão civil. Só que a pandemia permitiu que isso acontecesse. Então, ao longo do processo, foi permitida essa troca. Olha, eu tinha pedido prisão civil, não tem condição de fazer prisão civil, porque a gente está todo mundo em pandemia, não faz sentido, então pode trocar o rito para o rito de expropriação, que é aquele que você vai penhorar os bens do devedor, adjudicar ou alienar, tá? Então, a minha aposta é que vai cair alguma coisa de execuções. E, provavelmente, alguma coisa relacionada a essas mudanças com relação a alimentos, tá? Falando agora de execuções de forma geral, de forma ampla, vocês olhem as comparações entre os ritos de cumprimento de sentença e execução por título executivo extrajudicial. Se vocês tiverem ainda paciência para estudar, né? Dá uma olhadinha nisso. Como é que se dá o cumprimento de sentença para a obrigação de pagar a quantia certa? 15 dias para pagar. Não pagou em 15 dias? 10% de multa nos honorários advocatícios e no valor da causa e mais 15 dias para impugnar. Quando a gente está falando de título executivo extrajudicial, a gente tem 3 dias para esse pagamento. Lembrando que ambos são em dias úteis, tá? 15 dias úteis, 15 e 3 dias úteis. Não paguei em 3 dias úteis, eu não recebo multa, mas eu perco o desconto que a gente tem nos honorários advocatícios. Depois de execução, a minha aposta é em procedimentos especiais. E qual vai ser o procedimento especial que eu acho que vai ser cobrado? Inventário e partilha. É o que está bombando. É o que a advocacia está rodando direto. Principalmente o inventário extrajudicial, tá, pessoal? Porque nós brasileiros, a gente não dava muita importância a essa questão de sucessões. Era um direito que nós somos tudo liso, né? Nós não temos patrimônio para dividir. Então não era um direito que nos era caro, que nos era... a gente não tinha atenção a ele. Até chegar a pandemia e aconteceu o que aconteceu de dizimação de famílias, de parentes morrendo seguidamente. Então, esse direito das sucessões, atrelado aos procedimentos especiais de inventário e partilha, eles estão ressaltados agora, né? Aqui em Sobral, que é uma cidade de médio porte, que não é uma cidade que tem pessoas
que tem grandes patrimônios, né, um lastro patrimonial grande, o aumento de inventários extrajudiciais e judiciais foi quase de 90%. Então, a OAB ela tende a levar o certame para aquilo que está acontecendo na realidade da advocacia. Porque a intenção do exame é saber se vocês estão preparados para atuar, né? Então, ela tende a levar os assuntos das provas para aqueles assuntos que estão sendo mais vistos pela advocacia. Então, tem um gásinho, tá com saco ainda? Vai olhar inventário e partilha. E aí, a gente tem o inventário extrajudicial e o inventário judicial. O extrajudicial, ele acontece quando nós temos herdeiros todos maiores e capazes e que estejam em comum acordo. Então, você vai utilizar as mesmas lógicas do inventário judicial para os procedimentos, só que você faz isso em cartório. E qual é essa lógica, professora? Primeiro é você determinar quem será o inventariante. O CPC diz uma ordem certinha que você tem que seguir. Primeiro, a primeira pessoa, a prioridade para ser inventariante é o cônjuge ou o companheiro. É essa pessoa que é em prioridade absoluta. Não tem cônjuge, não tem companheiro, o companheiro já faleceu, o cônjuge já faleceu, passa então para os herdeiros, e aí os herdeiros legitimados, ascendentes ou descendentes. E esse herdeiro que estiver com o patrimônio, que estiver na administração do patrimônio, ele tem a prioridade em relação aos demais, tá? O inventário é aberto no cartório, é feita as primeiras declarações, que é o quê? Você fala para o cartório, você declara todos os bens que você tem conhecimento. Vai colecionar os bens, vai dizer, olha, tem uma casa assim, tem um carro tal, tem joia. E vai também afirmar todos os herdeiros, todas as pessoas que vão participar daquela partilha. Depois disso, você vai pagar uma pequena taxinha, né, de 6 a 10% do valor do patrimônio todo, que é o imposto de transferência de bens entre vivos, né, causa-mortes, ITCM, que é delícia, né, que as pessoas às vezes não fazem a partilha para não pagar, porque realmente é uma lapada grande, e aí depois você consegue fazer a partilha dos bens e transferir para o nome dos herdeiros o que foi o seu legado. No caso do judicial, tendo a presença de um herdeiro menor de idade ou os herdeiros não concordando com a partilha, precisa obrigatoriamente ser para o judicial. Eu tenho um aluno que é filho do Javan, não sei se vocês já ouviram falar dessa pessoa famosa aqui em Sobral. O Javan tem 73 filhos. Tinha, né, que ele faleceu, mas os filhos estão vivos, 73. 73 filhos, e ele tem um bom patrimônio para ser dividido. Ele morreu em 2007 e, obviamente, o inventário ainda não finalizou, porque toda hora é aparecendo herdeiro novo pedindo habilitação para participar. Imaginem aí que ele tem 73 herdeiros diretos e esses herdeiros, alguns deles já morreram e deixaram para os filhos, que tem que dividir com eles. Então, é um inventário assim, extremamente complexo e que está sendo conduzido por uma das companheiras dele, que obviamente é humanamente impossível uma só companheira ter tido 73 filhos, né? Ele tinha várias companheiras, várias. E o filho mais novo dele nasceu em 2008, no ano que ele morreu. O homem morreu atirando, né? Não se entrega. E o filho dele é meu aluno e me deu detalhes desse inventário. Mas o que é que a gente tem que lembrar em relação ao inventário? Olha, pessoal, a gente tem no direito de sucessões o princípio da saisinha. Que é isso?
é que a sucessão se abre, né? A herança inicia a partir do momento da morte. Então, a gente teve casos do marido morrer, 2 horas depois morrer a mulher. E aí, essa transferência de patrimônio é o que às vezes pode dar problema no inventário e na partilha, tá? Vou dar um exemplo real. Uma cliente minha, o pai e a mãe faleceram no intervalo de 15 dias. E aí você tem que ver ainda a questão do tipo de regime de bens que eles tinham. Porque quem é meeira não é herdeira, quem é meieiro não é herdeiro. Se o casal era casado em regime de comunhão universal de bens, ele é meeiro, ele não vai herdar. A outra metade da herança vai ser dividida entre os demais herdeiros, tá? Então, esse momento da morte, ele precisa ser visto para eu saber se aquela pessoa herdou do cônjuge falecido e se ela vai fazer a transferência para os demais. Em 2018, caiu uma questão na prova da OAB, que era o seguinte: o casal faleceu no acidente de carro, quase instantaneamente juntos, tá? Mas o marido morreu antes. E o marido tinha um filho com outra pessoa e a esposa tinha um filho com outra pessoa. Como é que se dá a separação, a partilha dessa herança? Como é que vai se dar o inventário e a divisão desses bens? Vejam, eles eram casados em regime de separação parcial, que significa o quê? O que eu tenho antes de casar com você é meu, mas a partir do momento em que a gente está junto, e aí isso serve também para a união estável, tudo que a gente construir é dividido entre o casal. Então, o marido morreu antes, automaticamente a esposa passa a ser herdeira dele. E aí a herança dele precisa ser dividida entre a esposa e o filho. Só que, como ela herdou o patrimônio do marido, e logo depois ela faleceu, esse patrimônio do marido passou então para o filho dela. E a questão era essa, você saber se o patrimônio dele iria para o enteado. E a resposta é sim, em razão do fato dela ser herdeira dele e depois ela ter passado a herança para o filho, tá? Outra coisa em relação ao processo civil. Em relação à prova, pessoal, não existe uma ordem adequada, correta para fazer a prova. Mas o que eu aconselho a vocês é que vocês façam pelas provas que têm mais prioridade. Vai na ética. Depois que você fizer ética, aí você procura aquelas matérias que você tem mais afinidade. Porque aí sua cabeça está descansada e como você está ainda motivado, você está gostando da prova, é uma prova extensa, é uma prova longa, é uma prova muito cansativa. Vocês vão fazer prova nessa cidade maravilhosa, desse calorzinho delícia, 1h da tarde, né? Se alimentem pouco, pelo amor de Deus. No último certame, a gente teve 2 alunos que passou mal, porque o bichinho foi comer paneladinha. Né? Eu vou comer uma coisinha leve, uma paneladinha, pelo amor de Deus. Também não exagera no chocolate, leva pouco, come só um pouquinho. Também não bebe muita água, porque isso te atrapalha, você vai ficar com vontade de fazer xixi, fica ansioso, vai ter que sair. Vai devagar, tá? Vai com calma. Então faz a bendita da ética, porque ela vai te garantir 8 questões e é uma coisa besta, tá? É besta. A última prova que eu me lembro de ética, caiu uma coisa que inclusive tem relação com o processo civil. Era a questão da licença maternidade da advogada, tá? A advogada, mulher, aquela que tem filho ou adota, não obrigatoriamente precisa ser filho biológico, ela tem direito a 30 dias de suspensão nos prazos processuais. Isso pode cair em ética e isso pode cair em processo civil, tá? Então, tem muitas coisas que se correlacionam porque é das prerrogativas do advogado e da advogada, tá? Então, faz a prova de ética
E depois, dentre as matérias que são mais pesadas do ponto de vista de quantidade de questões, constitucional, processo penal, processo civil, penal e trabalho, escolha aquela que você gosta mais. Vai naquela matéria que te dá vontade de responder as questões. Aí depois você vai para aquelas chatas. Professor, mas aí eu já vou estar cansado, eu já vou estar no fim da prova, não vou mais nem saber o que eu li, mas você já garantiu que fez as que você precisa fazer na matéria que você gosta. Se fosse um concurso que você estivesse brigando com vaga por alguém, a minha dica seria outra. Mas você só precisa fazer as suas questões. Você não está disputando vaga com ninguém. Você só está brigando com você mesmo, com o seu cansaço e com a sua exaustão, tá? Eu não vou fazer aqui um discurso de coach, porque o Anderson já acabou com tudo, né? Graças a Deus que quem entrou depois foi o Bruno, não fui eu, porque eu não ia saber nem o que dizer. Mas as dicas que eu estou dando para vocês é de resolução de questão mesmo para vocês. E se você perceber que aquela questão está te dando muito trabalho, passa para outra, depois você volta nela. Não perde teu tempo com questão complexa. Garante as suas questõezinhas e corre para o abraço. Pessoal, a primeira fase é o caldo mais difícil. É o buraco mais apertado. Depois que passou na primeira fase, é só alegria, é só ladeira abaixo. Vocês vão fazer 80 questões de uma prova que tem todas as matérias da faculdade praticamente, né? Tem até ambiental, né? Tem filosofia. Que porra é essa, né? Tem filosofia, né? Um negócio assim que você fica, tudo bem. Ética. Mulher tem que ter ética, mulher. Não estou dizendo que as questões de filosofia poderiam ter passado para a ética, as 10 questões de ética. Mas era antes. Antes eram 10 de ética. Então, a prova é uma prova cansativa, é uma prova longa, é uma prova que tem matérias da faculdade inteira. Nas questões, você mistura assuntos também, né? Você, por exemplo, você não tem uma questão de processo civil que seja só de execuções. Você vai ter coisas misturadas ali. Então, vocês vão enfrentar a etapa mais difícil do certame. E depois que vocês passarem nessa segunda fase, aí, amiga, é só correr pro abraço. Porque a segunda fase você vai fazer a matéria que você mais gosta, aquela que você mais se afina. Nenhuma? Não? Eu nunca que vou assumir que eu fiz penal também, não. Nunca. Jamais. Mas é isso mesmo. Dá certo. Então, pessoal, o que vocês precisam saber? Vocês já fizeram o que vocês tinham que fazer até agora. A parte de vocês já foi feita. Então, vão com calma, vão com tranquilidade, vão sem pressa. Vocês têm 4 horas de prova. Para que você quer terminar essa prova logo? Pelo amor de Deus. Que desespero é esse para assistir o Luciano Huck? Né? Se fosse pelo menos uma coisa bacana, então faça uma prova com calma. Olha, revisa, terminou a prova, vai ver se não esqueceu nenhuma questão. Tenham paciência com vocês mesmos, que às vezes a gente não tem. Tem uma ansiedade, uma angústia de terminar, de passar logo para frente. Você não está concorrendo com nada, não é tempo, é paciência. E outra, vocês enfrentaram 5 anos de uma faculdade cansativa, exaustiva. Alguns de vocês aguentaram pandemia. No final, quando a pessoa já está com a ladeira, a primeira puxada, está que não aguenta mais, e vocês enfrentaram a pandemia. Então, essa etapa agora, se respeitem, vão com calma, vão com tranquilidade. Vocês sabem
Vocês sabem. Tá tudo aí. Tá tudo dentro da cabeça de vocês. Procura. Mas tá aí, tá aí. Vocês sabem. Mesmo aqueles alunos fantasmas, né? Pelo menos por osmose, alguns aprenderam, né? Então, tenham paciência com vocês mesmos. Desejo sorte a vocês. Desejo calma, paciência. Vai dar certo. Quando vocês estiverem com a vermelhinha, depois vocês vão ver. Cara, eu estava com medo à toa, né? Que besteira, deu certo. E vai dar certo. Vai dar certo.